No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto novidades sobre Gilberto no Atlético Mineiro e Segovia, zagueiro do Independente Del Valle, pode mesmo ser contratado pelo São Paulo. Trago ainda atualizações a respeito de Palmeiras e Abel Ferreira. Houve um contato entre as partes para tentar se acertar depois de todos os ruídos dos últimos dias. Mais novidades sobre Dedé. Cheguei a contar no vídeo na manhã desta terça-feira sobre interessados. Fui ouvir o outro lado. E o Dedé parece não ter tanto mercado assim como parecia. Para completar, falo ainda sobre um acordo entre a Disney e o Facebook, que vai permitir que você assista a mais jogos da Libertadores da América. E por último, a Superliga da Europa, que tem rendido tanta polêmica, parece estar perdendo seus dois primeiros clubes. Tudo isso a partir de agora. Antes de começar o vídeo, só queria pedir para você deixar like e se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Ah, coisa importante. O programa do Nicola dessa terça-feira vai começar num horário diferente, mais cedo a partir das 6 da tarde. Vamos analisar todos os grupos da Libertadores da América e também da Sul-Americana. Vou dar os meus palpites, quem se classifica, quem fica fora e quem vai para a Sula via Libertadores. Vamos fazer a mesma coisa também na Sul-Americana. Conto muito com a presença de todos vocês. Combinado? Bom, bora começar o vídeo falando sobre a Superliga Europeia. Superliga Europeia, né? Assunto que tem tomado os noticiários desde a noite de domingo. Essa competição que seria criada por gigantes do futebol europeu para acabar com a Liga dos Campeões. E ao que parece, a chance de a Superliga ir adiante é cada vez menor. De acordo com a imprensa inglesa, Chelsea e também o Manchester City já estão abandonando o barco. A BBC informou nessa terça-feira que o Chelsea, depois de enorme pressão, decidiu deixar a Superliga. O Chelsea era um dos 12 representantes fixos da competição. E agora, cerca de 5 minutos antes de eu começar a gravar o vídeo, foi a vez do Telegraph informar que o Manchester City vai seguir o mesmo caminho. Tudo por causa da repercussão extremamente negativa. Técnicos, jogadores de futebol, torcedores, ex-jogadores, enfim, uma polêmica gigante. Quase todo mundo contrário a essa elitização do futebol europeu. O que Chelsea, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool e Tottenham na Inglaterra, Inter de Milão, Milan e Juventus na Itália, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid na Espanha, o que esses 12 clubes queriam era formar uma competição sem a organização da UEFA. E a partir daí dividir o bolo do dinheiro gerado por bilheteria, por direitos de transmissão e tudo mais, somente entre eles, eliminando e descartando um intermediário, no caso a UEFA. A UEFA e a FIFA prometeram sanções, punições pesadas aos clubes e aos atletas. Haveria, por exemplo, a sugestão ou a promessa de que os atletas que jogassem essa Superliga Europeia estariam impedidos, por exemplo, de disputar o Mundial de Clubes e também a Copa do Mundo. Você já imaginou, por exemplo, o Messi fora da Copa do Mundo porque jogou pelo Barcelona nessa Superliga Europeia? Os técnicos de alguns dos grandes clubes também se mostraram desfavoráveis, contrários à ideia. Casos, por exemplo, de Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, e de Guardiola, técnico do Manchester City. Chelsea, antes de seu jogo dessa terça-feira, foi recebido com enormes protestos do próprio torcedor do clube, que é contrário, frontalmente contrário à realização da Supercopa ou da Superliga. Com esses movimentos, os primeiros de Chelsea e Manchester City, dá para imaginar que essa Superliga não terá vida longa. Os alemães já haviam ficado de fora dessa disputa por não concordarem com esse modelo elitista. O PSG, outro gigante do futebol mundial, também foi contrário e não permitiu sua inscrição. A julgar pelo que está acontecendo, por toda a repercussão, é de se imaginar que tenhamos uma Champions League normal, sem a existência dessa Superliga, mas é possível que esses 12 grandes que fundaram a Superliga e que vão ter essa ideia abortada tenham algum benefício ou consigam talvez alguma negociação mais forte com o UEFA. Prometo trazer cenas dos próximos capítulos conforme eles forem acontecendo, beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre uma informação divulgada agora também há instantes pelo Gabriel Wacker, que é colunista do UOL, cara super bem informado sobre as coisas de televisão. O Wacker contou que a Disney e o Facebook, duas emissoras, duas plataformas que transmitem a Libertadores da América, chegaram a um acordo nessa terça-feira, já assinaram documentos e vão compartilhar alguns jogos da Libertadores da América. O que significa isso? Que jogos que eram exclusivos do Facebook também serão transmitidos pelo grupo Disney, no caso, no canal Fox Sports. E a recíproca é verdadeira. Algumas partidas que seriam do Fox Sports, do grupo Disney, serão exibidas pelo Facebook. Bora exemplificar como é que vai funcionar já a partir dessa quarta-feira.
Palmeiras e Universitário do Peru se enfrentam nessa quarta no Peru a partir das 9 da noite. Jogo que seria transmitido pelo Grupo Disney, pelo Fox Sports. Terá também transmissão simultânea do Facebook. Na quinta-feira, na partida entre Fluminense e River Plate, que era exclusiva do Facebook, haverá transmissão no Facebook, mas também transmissão nos canais Fox Sports. Dessa maneira, por exemplo, o Grupo Disney passa a ter jogos às terças, quartas e quintas-feiras pela Libertadores da América no Fox Sports. Já o Facebook dobra o número de jogos transmitidos nessa primeira fase. Eram 6 jogos, 1 por rodada, vão passar a ser 12. Às quintas-feiras e também às quartas-feiras. Melhor, é assim, quanto mais gente transmitindo, quanto mais concorrência, quanto mais oportunidades que a gente como telespectador tiver para assistir, eu acho melhor. Aquele que está acostumado a assistir ao Facebook, continua assistindo ao Facebook, aquele que gosta mais de assistir a TV por assinatura, assiste a TV por assinatura. Só para dar o exemplo do meu pai não tem conta no Facebook e toda vez que tem um jogo no Facebook ele não consegue assistir. Meu pai, por exemplo, vai se beneficiar desse acordo. Já outros mais jovens preferem ver jogos somente pelo Facebook e vão continuar assistindo às quintas-feiras, mas também às quartas-feiras. Achei uma boa notícia, um golaço de Disney e Facebook. Bom, bora falar agora sobre Dedé. Contei no vídeo da manhã dessa terça-feira que uma pessoa muito próxima ao Dedé, e uma fonte minha antiga, havia assegurado que o Dedé estava cheio de propostas, 5 no caso. Eram elas do Cuiabá, do Red Bull Bragantino, do Fortaleza, do Atlético Goianiense e havia um quinto interessado. Deixa eu só tentar lembrar. Então, Atlético Goianiense, Cuiabá, Fortaleza, Red Bull Bragantino. O grande problema... e Cuiabá. Eram esses os 5 interessados. Essa informação do amigo do Dedé me foi passada ontem por volta das 11 horas da noite. E eu não tive tempo de checar com os clubes. E aí publiquei hoje cedo contando, pessoal, essa informação veio de um amigo do Dedé e ainda não consegui checar com os clubes. Depois da publicação do vídeo, fui conversar com dirigentes de cada um dos clubes. Cuiabá, por exemplo, assegura que o Dedé foi oferecido e não passou disso, que o Cuiabá não manifestou interesse na contratação do zagueiro. O Atlético Goianiense, conversei com o Adson Batista, que é o presidente do clube. O Adson até vê o Dedé como um bom jogador, um ótimo jogador, mas o Atlético Goianiense tem alguma preocupação em relação à condição física. Sobre o Fortaleza, conversei com o Papelim, que é o diretor de futebol. O Papelim admitiu que o Dedé trata-se de um grande jogador, mas afirmou que o clube já contratou o Tite e o Benevenuto, então por isso não tem mais interesse na contratação de um zagueiro. Ainda falei com o Thiago Escuro, que é o CEO do Red Bull Bragantino, e o Escuro contou que já trabalhou com o Dedé nos tempos de Cruzeiro, tem uma ótima relação com o Dedé, mas a partir do momento em que o Red Bull Bragantino contratou o Natan, passou a ter 5 zagueiros e não tem mais vaga, não tem mais interesse para a contratação de um outro atleta para esse setor. E o Dedé nem tem muito a característica, o perfil dos jogadores que vêm sendo contratados pelo Red Bull Bragantino, um jogador zagueiro de 32 anos de idade. Se você for reparar, quase todos os reforços do Red Bull Bragantino nos últimos meses são de atletas bem jovens, que ainda não conseguiram explodir nos seus clubes e vão ter a oportunidade no Red Bull de ter esse espaço para virar protagonista e ser vendido para o exterior. Então, nesse momento, apesar de um amigo do Dedé ter garantido que ele tem 5 propostas, conversas com 5 clubes, a realidade é um pouquinho diferente. E na teoria, pelo que eu consegui entender nas conversas com os clubes, o Vasco da Gama pode ser o único interessado, o único com mais chance de contratá-lo. Embora a questão financeira seja decisiva, o Vasco tem um teto salarial de R$200 mil e o Dedé gostaria de ganhar algo na casa dos 400 mil. Enfim, prometo também trazer novidades conforme elas forem aparecendo. Se o Dedé for de fato fechar com o Vasco da Gama, você vai saber aqui no canal do Nicola. Combinado? Bora mudar de assunto e falar sobre Segovia no São Paulo. Pergunta que vocês têm feito todo o santo dia, seja na live ou no programa do Nicola. E o Segovia no São Paulo, e o Segovia no São Paulo, e o Segovia no São Paulo. Admito que eu vi muito pouco sobre o Segovia, vi algumas partidas dele no ano passado no Independente Del Valle e vi nos 2 confrontos contra o Grêmio, válidos pela pré-Libertadores agora, na semana passada e na semana retrasada. Zagueiro de 23 anos de idade, atua como zagueiro, mas também pode atuar pelos lados do campo como lateral direito ou lateral esquerdo. Ainda não jogou pela seleção do seu país, tem na atual temporada 9 partidas, nenhum gol, foram 35 jogos no ano passado e 33 jogos na temporada anterior. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Júlio Casares, que é o presidente do São Paulo, e também com o Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol. E a especulação a respeito do Segovia no São Paulo começou depois de uma participação do Belmonte no Estádio 97, um programa de rádio
super antigo, tradicional e que repercute demais, especialmente em São Paulo. E naquele programa em que participou, o Belmonte contou que um scout, que um analista de desempenho do São Paulo estava assistindo ao Independente Del Valle e ao Grêmio, um jogo. E a partir daí começaram a circular notícias de que o São Paulo estaria fechando com o Segovia ou estaria interessado e por isso havia esse scout. Fui checar com o Belmonte essa história e ele falou que os scouts, que os analistas do São Paulo assistem a todos os jogos. Então por isso ele nem entendeu tanta repercussão. Perguntei mais especificamente sobre o Segovia e a resposta do Belmonte foi a seguinte, abre aspas, deixa eu só achar a frase aqui, não temos nenhuma negociação com esse jogador, fecha aspas. Fui também checar de qualquer maneira com o Júlio Casares, presidente do São Paulo, às vezes um diretor quer dar despiste e tal, o Júlio também assegurou que não tem nada de Segovia, que o São Paulo fechou seu ciclo de contratações, pelo menos por esse momento. A preocupação agora é colocar a casa em ordem. Quando eu digo colocar a casa em ordem, é pagar salários atrasados, algumas dívidas pendências da temporada passada. São Paulo, que tem uma folha salarial de mais ou menos 12 milhões de reais, teve um acréscimo para esse ano, por mês, de 6 milhões de reais. Então são 12 por mês da folha, além de 6 por mês da temporada passada. O Leque pagou só 50% dos salários desde o início da pandemia e repassou outros 6 milhões para serem pagos nesse ano. Com isso, com esses 18 milhões de reais por mês, São Paulo passou a ter a segunda folha mais alta do futebol brasileiro, só atrás da folha do Flamengo, que desembolsa cerca de 23 milhões de reais por mês. A preocupação do Júlio é gerar receitas para que o São Paulo possa administrar essas contas bastante pesadas. Contratações nesse momento estão suspensas, isso vale para o Segovia, vale para o Gilberto e para qualquer outro jogador que você vê especulado por aí. Se pintar alguma novidade, se o São Paulo voltar a negociar com alguém, certamente você vai saber aqui no canal do Nicola. Combinado? Bom, último assunto para fechar o vídeo. Outro tema que também tem gerado enorme especulação e expectativa no torcedor do Atlético Mineiro. A chance de Gilberto virar reforço do Galo. O Atlético que contratou bastante gente, mas segue sentindo falta de um camisa 9. Tinha um centroavante artilheiro. E o Gilberto, de 31 anos de idade, vive uma fase muito legal. É o artilheiro da Copa do Nordeste com 7 gols em 7 jogos. Na atual temporada entrou em campo 9 vezes e marcou 8 gols com a camisa do Bahia. É o grande destaque do time. O problema é que o contrato do Gilberto termina em dezembro e o próprio presidente do Bahia, o Guilherme Belintani, já deu uma entrevista recente afirmando que vai ser muito difícil prorrogar o vínculo do Gilberto. Ele ganha 500 mil reais por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. Esse acordo foi feito antes de todas as perdas causadas pela pandemia e a partir de agora, com muito menos arrecadação, o Bahia não se sente confortável para oferecer um novo contrato com essas cifras. Foi o suficiente para que muita gente passasse a entender que o Gilberto deixaria o Bahia ainda nesse ano. A informação que eu tenho é um pouco diferente, de que o Bahia vai segurar o Gilberto até dezembro e a partir daí, se o Gilberto não aceitar uma enorme redução do salário, aí sim vai abrir mão do atacante. De qualquer maneira, São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro têm especulado ou têm sido especulados com o seu nome associado ao do Gilberto. O que eu fiz? Mandei pergunta para o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo de futebol do Galo. Rodrigo, como é que é essa situação? Vocês podem contratar o Gilberto? O torcedor do Atlético pode ter esperança nesse reforço a curto prazo? E a resposta do Rodrigo Caetano foi a seguinte, abre aspas, 0 chance, nada vai acontecer antes do fim da primeira fase da Libertadores. Quando ele fala primeira fase, ele se refere a essa fase de grupos que está se iniciando nessa terça-feira. E ele completa, ou antes da fim da fase da Libertadores, ou antes do fim do Mineiro. Aí até muda um pouquinho, o Campeonato Mineiro não está tão distante de terminar. A fase de grupos da Libertadores termina no fim do mês que vem, ou seja, a partir de junho, que o Atlético estaria disposto a contratar jogadores, o Campeonato Mineiro termina um pouco antes. O Rodrigo ainda faz uma ressalva importante, que eu acho legal contar para vocês. Apesar dele ter dito 0 chance em relação ao Gilberto, e dito que a ideia é contratar jogadores, se for para contratar somente depois do Mineiro ou da fase de grupos da Libertadores, ele completa, abre aspas, a não ser que surja uma ótima oportunidade de mercado, fecha aspas. Tentei arrancar dele o que é uma ótima oportunidade de mercado. E ele disse alguma coisa em que o Atlético tenha de gastar pouco e traga um jogador que eles considerem todos, membros da comissão técnica e diretoria, alguém que seja extremamente útil, que chegue para jogar na condição de titular ou com um enorme potencial para isso. Não acho que o Bahia vai liberar o Gilberto de graça. A multa rescisória dele é de 4 milhões de euros. E para liberar o Gilberto, certamente, o Bahia exigiria uma compensação financeira. Até porque tem no Gilberto o grande cara, não só para
Copa Libertadores, perdão, não só para a Sul-Americana, o Bahia está disputando a Sul-Americana, também na Copa do Nordeste. E diante disso, a tendência, imagino eu, que o Gilberto fique até dezembro e a partir daí livre no mercado vai escolher seu futuro. Tá? Essas são as principais informações do vídeo de hoje, só para registrar alguns acontecimentos também dessa terça-feira. Renato Gaúcho, técnico que foi por 4 anos e meio comandante do Grêmio, se despediu hoje de Porto Alegre. Ele foi ao aeroporto para voltar ao Rio de Janeiro, onde tem sua residência fixa, e houve enorme aglomeração no aeroporto de Porto Alegre. Dezenas, centenas de torcedores do Grêmio, vestindo a camisa do clube, foram saudar o Renato Gaúcho e se despedir do treinador, que foi super vencedor à frente do clube. Venceu, por exemplo, Libertadores da América, Copa do Brasil, fez ótimos trabalhos durante esses 4 anos e meio. O grande problema é que qualquer homenagem nesse momento de pandemia, de recorde de mortes, é sempre muito preocupante, é muito triste. Aglomerar não é aconselhável. Fica então o registro positivo da saudação do torcedor, do carinho do gremista em relação ao Renato Gaúcho, mas da preocupação com o atual momento do Brasil. E por último, só para arrematar de vez, contar que o Globoesporte.com trouxe uma informação agora no meio da tarde da terça-feira, de que no voo do Palmeiras, de São Paulo a Lima, onde vai enfrentar o Universitário do Peru, houve uma conversa entre o Maurício Gagliotti, o presidente do clube, e o Abel Ferreira para tentar acabar com os ruídos, acabar com o desgaste que tem rolado por conta da interpretação do treinador do Palmeiras. O português, no último domingo, sentou a porrada nos dirigentes, falou que se sentir que ele é o problema, ele volta para Portugal. Ele está bem desgastado e está bem desgostoso com uma série de coisas que tem acontecido. Ele não gosta da demora do Palmeiras para contratar reforços e entende que a diretoria do Palmeiras deveria se posicionar de forma mais firme diante dos microfones para falar a respeito do calendário. O grande problema é que um dia depois dessa entrevista, o Anderson Barros, o diretor executivo de futebol do Palmeiras, deu uma entrevista ao Globo Esporte para contrariar, para contradizer tudo aquilo que disse o treinador do Palmeiras, afirmando que o Abel Ferreira faz parte de todo o processo, ele sabe a respeito dos reforços, ele sabe a respeito do calendário. Então o Anderson Barros tentou dar uma carteirada no Abel Ferreira, houve a necessidade de uma intervenção do presidente para tentar colocar panos quentes, para tentar dar uma esfriada nessa história. A melhor coisa que o Palmeiras pode fazer é tentar de fato abafar a crise. Perder o Abel Ferreira nesse momento seria algo extremamente prejudicial. Bom, pessoal, eram todas essas as informações, espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Encontro vocês a partir das 6 horas da tarde, hein? Encontro marcado aqui no canal do Nicola, tem programa do Nicola, vamos debater bastante sobre Sul-Americana e Libertadores da América. Vou dar os meus palpites, quem passa, quem será eliminado, quais times da Libertadores vão para a Sul-Americana, enfim. Quero também a sua participação, mandando palpites, opiniões, usando o chat e o superchat. Combinado? A gente se vê. Tchau, tchau.